Olá, trago hoje nessa letra de leitura uma sugestão para aqueles que gostam de ler livros de temas religiosos. E desta vez, a sugestão contempla tanto cristãos como judeus. Apresento o livro Salmos, um comentário espiritual. Meditações do abade Basil Pennington, Ordem Cisterciense da Estrita Observância, editora Pensamento. Por que contempla judeus e cristãos? Já na introdução, o autor nos diz que os Salmos são, com certeza, a grande ponte viva que une a tradição judaica e cristã à vida. Aqui podemos orar juntos e ficarmos ombro a ombro perante Deus, conhecendo até suas profundezas a nossa humanidade comum e seu apelo a um relacionamento muito especial com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rabino de Nazaré. Um dos problemas com que defrontamos quando meditamos nos Salmos e procuramos rezá-los é a grande diferença cultural que existe entre nós e seus autores. Não se trata apenas de uma questão de séculos, mas de perspectiva étnica e teológica. Para citarmos um exemplo, se ouvirmos e compreendermos a palavra lei, como a entendemos em nossa sociedade civil, quão afastados estaríamos do significado rico e abrangente que essa palavra transmite ao cantor de salmos inspirado. A lei e seus sinônimos, decretos, rituais, preceitos e etc., falam da Torá, da revelação, da palavra de Deus. Certa vez, procurando fazer-se compreender, disse-me um rabino: aquilo que Jesus é para vocês, a Torá é para nós. A palavra de Deus em forma humana. Um católico tradicional, acostumado a encontrar na igreja, num lugar central, o sacrário, com uma chama ardendo à sua frente, proclamando a presença real, sente-se confortavelmente em casa numa sinagoga, onde a arca está situada acima do bema, plataforma elevada nas sinagogas, iluminada por uma chama. Cada vez mais, as escrituras são entronizadas nas igrejas cristãs e frequentemente reverenciadas com uma chama. O que nós vamos encontrar no livro? São vários salmos que são aqui meditados. Então, o livro funciona da seguinte forma. Primeiro, vem o salmo sobre o qual o autor vai meditar. Depois, o autor seleciona do salmo um trecho, que é o que vai embasar a sua meditação. E em seguida há uma ilustração referente a esse trecho. E depois, a sua meditação. Sempre de 2 páginas, não mais do que isso. Então eu vou ler a primeira para vocês terem uma ideia do que encontraremos aqui. Bem-aventurados aqueles, Salmo 1. Bem-aventurados aqueles que não vão ao conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos zombadores. O prazer deles está na lei do Senhor. Dia e noite nela meditam. Eles serão como uma árvore plantada junto a riachos, dão seu fruto no tempo devido. Suas folhas não murcharão. Tudo o que fazem é bom. Não são assim os ímpios. São como a palha que o vento dispersa. Esses, como perversos, não se sustentarão no julgamento, nem como pecadores terão lugar na congregação dos justos. O Senhor protege o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
O trecho que o autor escolheu desse salmo é: o prazer deles está na lei do Senhor. Dia e noite nela meditam. Eles serão como uma árvore plantada junto a riachos, dão seu fruto no tempo devido, suas folhas não murcharão. E o desenho, a ilustração, é de uma árvore dando seus frutos no tempo devido. A meditação diz assim: bem-aventurados aqueles. Toda a expressividade do inspirado conjunto de cânticos de sabedoria que denominamos salmos insere-se nesta pequena canção de abertura. Um prólogo, por assim dizer. Os salmos nos guiam, nos atraem, nos levam ao caminho que conduz a bênçãos abundantes, a uma vida verdadeiramente bendita e feliz. Primeiramente, temos de fazer nossa escolha. Somos livres? Através dos anos, ouvimos ecoar novamente aquela clara diretriz ao homem com quem Deus falou frente a frente, o venerável Moisés: escolha a vida, que está em Deuteronômio 30:19. Se desejarmos uma vida aventurosa, não podemos procurar nossos amigos e companheiros entre aqueles que querem trilhar outros caminhos, caminhos indignos de quem foi feito para compartilhar a vida divina. Não podemos desperdiçar o tempo dando ouvidos para eles, quer em conversas fugazes, quer na televisão ou no rádio. Temos de poupar nosso tempo de maneira que possamos ser iluminados pelas palavras que nos levarão à senda do Senhor, o caminho da bem-aventurança verdadeira e eterna. A lei do Senhor, a Torá, a palavra inspirada de Deus, promete vida ao mesmo tempo em que a orienta. Promete toda a plenitude da vida àqueles que a vivem integralmente, mas somente àqueles que se tornam receptivos à sua plenitude. Consequentemente, dia e noite, procuramos achar tempo para tomar as Escrituras em nossas mãos e, através de reflexões pessoais sérias, fazer com que a sabedoria desses cantos torne-se a seiva de nossas vidas. Bento de Núrsia, o grande sábio do Ocidente, ordena que seus discípulos levantem-se depois da meia-noite, todas as noites, para aproveitar as últimas, mais tranquilas e mais recônditas horas para meditar na lei do Senhor. À medida que esta é mostrada, primeiramente nos Salmos e depois nas Escrituras. Novamente ao amanhecer, várias vezes durante o dia e ao entardecer, até encerrarem o dia, seus discípulos têm de estar com os salmos nos lábios, educando suas mentes e corações. Qualquer um que tenha feito isso, que tenha meditado na lei do Senhor dia e noite, conhece o deleite que essa palavra salvadora se torna. Dá sentido e esperança à vida como um todo. A lei do Senhor me enleva porque me indica o caminho mais certo que conduz à plena realização das mais profundas aspirações do meu ser. Minha vida torna-se estimulada e verdejante de esperança. Pela graça de Deus, chega mesmo a produzir abundância de frutos. De fato, os frutos são abundantes e surgem diretamente das previdentes mãos de Deus, mesmo quando tenho o beneplácito de desfrutar do doce repouso da meditação. E há sempre a promessa de mais, pois é nosso o próprio fluir da sabedoria, a seiva sapiencial que estimula todas as nossas buscas e faz desabrochar, deliciando a todos que as contemplam e produzindo frutos para estes.
O homem sensato, cuja sabedoria vem da palavra de Deus, é um regozijo para seu povo. É com a rica promessa do primeiro salmo, bem-aventurados aqueles, que iniciamos o saltério, sabendo que o tempo que despendermos nessa atividade, seja durante a quietude da noite ou nas pausas do decorrer dos labores do dia, estará entre as ocasiões mais propícias de nossa vida. O fruto da meditação sobre a inspirada palavra de Deus é uma vida mais semelhante à dele, uma vida digna da imagem de Deus, que é o que somos. À medida que permitimos que a lei do Senhor, sua palavra inspirada, nos guie, podemos confiar tranquilamente na sua proteção sempre vigilante. E com toda certeza, provaremos o sabor do doce fruto da nossa meditação e ação e conheceremos o verdadeiro deleitamento. Além do mais, com o passar dos anos e as restrições impostas pela idade, nunca devemos temer o depauperamento, a perda do frescor da esperança, contanto que continuemos a meditar na lei do Senhor, dia e noite. Bem-aventurados, verdadeiramente seremos. Pois com nossas mentes saciadas, enriquecidas e expandidas pela sabedoria dos salmos, não seremos tentados a seguir o conselho dos ímpios, ou a trilhar a senda dos pecadores, ou a permanecer na ociosidade com aqueles que se entregam à descrença. A lei do Senhor será para nós um júbilo. Celebraremos uma vida verdadeiramente abençoada e feliz. Então, a sugestão de hoje, Salmos, um comentário espiritual, da autoria do abade Basil Pennington, Ordem Cisterciense da Estrita Observância, editora Pensamento.